amigos. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Abacuque. Continuaremos hoje nossa série nesse importante livro da Bíblia, o livro de Abacuque. Nós vamos ler capítulo 1, hoje somente o versículo 12. 1:12. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos por esse dia que tu nos permite viver, porque pela tua graça, Senhor, estamos presentes aqui. Tu nos dás a vida, a respiração, tu fazes, Senhor, com que nós possamos estar vivos, Senhor, porque tudo vem de ti. E nos alegramos, Senhor, de estarmos aqui neste culto, porque queremos ouvir tua palavra, ouvir, Senhor, tua mensagem, e também cultuar a ti, dar graças ao teu nome, honrar a ti, com todo o nosso ser, com cânticos, como fizemos até agora, com a ceia, e agora, Senhor, com a tua própria palavra. Dá-nos, Senhor, compreensão dela, abre os nossos olhos e nossas mentes. É isso que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando o livro de Abacuque juntos aqui, ao longo dessa série, nesse livro de Abacuque. E chegamos agora a esse versículo 12, e certamente é um versículo muito importante nessa nossa compreensão do livro de Abacuque. O versículo 12 ele vem depois de uma sequência de acontecimentos, né, que nós vimos aqui no livro de Abacuque, que eu gostaria de lembrar para vocês, né? Abacuque está vivenciando, né, e vivendo uma situação ímpar na vida dele. Abacuque é um profeta enviado por Deus, chamado por Deus, e ele recebe de Deus uma revelação, né? Começa assim o versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque recebe essa revelação de Deus, e essa revelação de Deus é uma sentença. Algo que o Senhor está dizendo como um justo juiz, como alguém que está entronizado no alto dos céus, e ele olha para os moradores da terra e olha para o seu próprio povo, e o que Deus vê não é muito bom. Então Deus tem uma sentença a ser proferida contra o povo de Judá. Também contra o povo, os próprios caldeus, né? Haverá sobre eles uma sentença. E o Senhor soberano, então, ele está olhando para essa situação toda. Mas antes Abacuque está olhando para a situação, né? Lembre, o profeta Abacuque é esse homem de Deus no meio do povo de Judá, no meio de Jerusalém, e ele clama a Deus por um avivamento. É o que diz o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Esse homem está clamando a Deus por um avivamento. Ele quer que o povo dele, o povo de Judá, retorne ao Senhor. Que retorne a palavra de Deus, que retorne a obediência a Deus, porque é um povo que está desviado do Senhor. Se afastou do Senhor, se afastou da lei de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E, portanto, é um povo que está, inclusive, fazendo muito mal, né? Ele é um povo corrupto também, porque o afastamento de Deus implica necessariamente em corrupção, né? Você vai piorando. E o povo, então, começou a se tornar um povo corrupto. Os juízes eram corruptos, os sacerdotes pregavam falsidade, os reis governavam para si e não para o povo, não havia mais justiça, o pobre e a viúva eram abandonados, né? As pessoas não tinham mais justiça social no meio do seu povo. E o pior, a Bíblia fala que o próprio povo queria essa vida, queria essa situação. E Abacuque está no meio disso. E ele então clama a Deus, ele pede a Deus que haja uma mudança. E aí vem a resposta de Deus, né? A resposta de Deus é do versículo 5 ao versículo 11. Vocês sabem que Deus então
lhes dá uma resposta. A resposta de Deus ao profeta é uma resposta que é inesperada pelo profeta. Ele queria uma mudança, ele queria que houvesse um reavivamento do seu povo, que houvesse um retorno à lei, né? Só que a resposta do Senhor é uma resposta de um Deus, né, justo e santo, e ele fala no versículo 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Surpreendentemente, né, para o profeta, né, ele recebe essa resposta. Deus disse que ele faria uma coisa que ninguém acreditaria se fosse contado para eles, né? Olhai, maravilhai-vos, desvanecei. Realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Deus então vai suscitar um povo feroz, uma nação impetuosa, que toma tudo que vem pela frente, uma nação agressiva, violenta. Então Deus vai erguer essa nação, vai levantar, vai acordar, né? Como diz a palavra, suscitar. E esse povo, então, é um povo cujo Deus é o seu poder, a sua força é a sua engenhosidade e a sua violência é a sua arma. Então é um povo violento, um povo que vai crer na sua própria força. E os caldeus é uma nação ímpia, uma nação que não crê no Senhor Jesus, não crê em Deus, né, na época. É uma nação ímpia que não crê, cuja sua força é o seu Deus. Vivem baseados em si mesmos, né? Essa é a sua força. Vejam que as notícias não eram nada boas, né? Nada boas para Abacuque. Se nós estivéssemos lá, né, e vivenciássemos essa situação, né, é uma situação de sentença, uma situação de morte, diante da realidade da morte, da destruição, da vergonha pública. Aquele povo vai ser escravizado, eles vão perder seus entes queridos, pais, maridos, esposas, filhos, serão destruídos. Seus bens materiais, a sua própria religião, o seu próprio templo será destruído. É uma notícia nada muito boa, né, para Abacuque. Qual seria então a nossa reação diante disso? E qual é a reação de Abacuque? E é isso que nós chegamos, né? Esse versículo 12, ele vai mostrar a atitude, a reação correta, né, digamos assim, de Abacuque diante disso. Nós passamos exatamente por situações semelhantes à nossa vida. Um dia morreremos fisicamente ou passaremos por situações parecidas. E se nós olhamos para fora, olhamos para dentro de nós, a gente vê que há grandes dificuldades. A gente fica perplexo com tantas dificuldades que há, tanto na história da humanidade, né, com guerras, terremotos, destruição, violência, como dentro de nós a gente vê como nós sofremos com o nosso próprio pecado, como nós sofremos tribulações, como nós sofremos por passar crises e dificuldades na nossa vida, na nossa família, né, e por nós mesmos, a nossa própria saúde vai deteriorando, a gente passa então por isso. Qual é a nossa reação? O que sabemos de Deus vai nos ajudar? Vai nos fortalecer nessa hora? E é isso que vamos ver nessa manhã, né? Leiam comigo o versículo 12, novamente, né? Vamos ler novamente. Não és tu, ó Deus, ou não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Essa é a afirmação de Abacuque. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E aqui nós podemos tirar 4 lições que eu queria levantar para vocês nessa manhã. 4 lições que Abacuque nos ensina com essa reação dele diante de toda essa situação que ele está vivendo. Primeira coisa que nós vamos ver.
Abacuque conhecia o seu Deus. Ele se apoiou no Deus que ele conhece, nos atributos de Deus, no conhecimento de quem Deus é. Primeira coisa que veremos. A segunda coisa que Abacuque entendeu, que aqueles caldeus, que aqueles homens, que aquela situação estava na mão de Deus. Deus é o Senhor daquela situação. Controle absoluto. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor das nossas vidas. Terceira coisa, ele percebeu que essa situação era para o seu bem, ou para o bem. Ele percebeu que era para a disciplina, para o bem, e isso era bom para eles. É uma atuação da justiça de Deus, do juízo de Deus sobre o povo, mas é sempre boa. E ele percebeu isso. E a quarta lição que Abacuque nos traz é: ele se apoiou num relacionamento pessoal com Deus. A vida dele com Deus pessoal. Então são 4 pontos que nós queremos hoje falar, né, que Abacuque nos ensina. Conhecimento de Deus, tudo está na mão de Deus. A vontade de Deus é boa sempre. E ele tem uma vida com Deus, né? Vamos ver esses pontos todos. Então vamos ao primeiro ponto, né? Vamos ao primeiro ponto e o primeiro ponto então diz assim: Abacuque então apoiou-se no conhecimento de Deus. Dr. Lloyd Jones diz no seu livro Deus Suficiente, né, um livro muito legal, no capítulo 6 ele afirma: a Bíblia nos relata que a primeira causa da nossa falha em acreditar na mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho cristão, é que não valorizamos a verdade em relação à natureza e ao caráter de Deus. Nós não valorizamos, deixamos isso de lado. Nós não conhecemos ou não levamos isso em conta, essa natureza e caráter de Deus. A gente ouve falar, né? Deus é bom, suficiente, todo-poderoso, mas isso não está em nós. Nós não vivenciamos isso. Continua Lloyd Jones: essa falha, em última instância, vale para todos os nossos outros problemas. Vamos persistir em pensar em Deus como um de nós, como se fosse um de nós, como um homem, e olhar para as suas ações como se fossem a de um ser humano. Fecha as aspas, o Dr. Lloyd Jones. Nós tendemos a começar com nós mesmos, somos egocêntricos, nossos pensamentos giram em torno de nós. Então, quando nós estamos diante de um problema, diante de uma situação como essa que Abacuque viveu, ou que nós podemos viver, nós devemos lembrar que nós devemos não olhar para nós mesmos, devemos olhar para o Deus a quem nós confiamos. Nós pensamos ser o centro do universo e não é verdade, né? O Senhor é o centro. Portanto, devemos começar com Deus. Quem Ele é, como Ele é, que atributos possui. E aí, então, a gente vai conseguir, né, entender mais a situação que vivenciamos. É claro que é um certo mistério, né? A gente falar dos atributos de Deus é sempre uma situação mais difícil para nós, né? Deus está no céu e nós estamos aqui. Nós só temos a palavra de Deus que nos revela os atributos de Deus, né? E muitas vezes nós não sabemos tudo o que nos acontece, os reais motivos pelos quais as coisas nos acontecem, e precisamos continuar confiando em Deus, mesmo não sabendo. Abacuque aqui foi-lhe revelado, né? Então ele teve uma experiência de que Deus lhe revelou a sua vontade. Por que eu estou fazendo tal coisa? Mas muitas vezes nós não temos essa revelação de Deus para nós. Mesmo assim, nós devemos entender que Deus é Deus. Ele está muito mais alto do que nós, né? Então, antes de tudo, nós devemos entender que quando falamos de Deus ou pensamos em Deus, estamos em terra santa, em lugar santo, temos que tirar as sandálias dos pés e se humilhar, né? Porque Deus é quase inconhecível para nós, né? Isaías 55 fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Graças a Deus, né, que nós temos um Deus assim, né, que está acima de tudo.
E a gente não entende muitas vezes por que passamos por alguma situação. Lembremos disso. Isaías nos lembra que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E a primeira coisa que Abacuque lembra aqui é: não és tu desde a eternidade? Ele lembra disso. Deus é eterno. Ele não muda. Os deuses, né, são criação humana. Nós criamos deuses falsos. Né? O mundo cria deuses falsos. Nós lemos aqui, a Rebeca leu para nós, né? As pessoas constroem um deus e botam num lugar para ver se ele não cai, né? Fazem bem equilibrado. Ridículo, né? Pode cair só por ser desequilibrado. No entanto, as pessoas creem em deuses assim. Em Hebreus fala: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, os céus e os fundamentos da terra. Porém, tu permaneces para sempre. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é um Deus eterno. E Abacuque, ele lembra dessa característica. É interessante, que é marcante, né, ele lembrar disso. Poxa, Deus é eterno. Né? Deus ele não muda nunca. Ele é a eternidade e a imutabilidade de Deus andam juntas. Né? Os fundamentos da terra perecem, mas ele não. Salmo 90, né, conhecido por muitos irmãos, né, diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tiago fala que toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós confiamos nisso, né? Deus jamais aprende coisas novas, nem nada esquece. Deus não é tomado de surpresa. Não há mudança nele. Ele é o Senhor para sempre eterno. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade e que tem seu nome, e o qual tem o nome de santo. Habito no alto lugar santo, mas também habito com contrito de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar os corações dos contritos. Alto e sublime que habita a eternidade, né? Para ele é isso. Não há nada mais consolador, gente, para nós, irmãos. Não há nada mais consolador ou tranquilizador do que no meio do fogo, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, você trazer à memória quem é o seu Deus. Quando você estiver oprimido por problemas, situações difíceis, e todos nós passamos e passaremos por, né, situações assim, lembrar, como o profeta lembrou: não és tu desde a eternidade, ó Deus? Deus está sempre presente. Antes, durante e depois. E aí ele lembra de outra característica. Ó Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Nas suas Bíblias, Senhor está maiúsculo ali, né? Olhem. Significa o nome de Deus. Jeová. Ele traz a lembrança que o Senhor é aquele que é o eu sou o que sou, que é a tradução, né? Difícil para nós. Né? Eu sou o que sou. Jeová, o autoexistente Deus. Deus não depende de nada em nenhum sentido. Deus não depende de situações nenhumas. Ele é autoexistente. É isso que quer dizer a palavra Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Se você está vivendo hoje aqui, respirando, é porque Deus está te dando isso. É Ele o autor de tudo. E Ele não precisa de coisa nenhuma.
Ele é o Deus autoexistente. E o Abacuque lembra disso, né? Ó Senhor. E ele fala, meu Deus, ó meu santo. Então ele lembra mais as características de Deus, né? Ele chama Deus de meu Deus e depois chama de Deus, ó meu santo. Né? Então ele lembra de que Deus é eterno, de que Deus não precisa de nada, de que ele é autoexistente, e aí ele lembra de que Deus é santo. Ó meu santo. Então Abacuque não está só seguro da existência de Deus, não só da sua autoexistência, não só da sua independência de todas as situações, mas de que Deus é absolutamente separado de todo o mal, de que ele é Deus santo. Deus é luz e não há trevas nenhuma, fala 1 João 5, né? Após ele entender esses atributos de Deus, né? Ele também vai falar, ó meu Deus, que eu vou falar no quarto ponto, né? Eu vou deixar isso para o final. Mas após entender os atributos de Deus, o texto diz que, vendo a Deus, olhando para Deus, percebendo a Deus diante da situação de morte que ele estava vivenciando, e da situação terrível que haveria de vir sobre o povo de Judá, e vocês lembram como foi terrível a destruição de Jerusalém, diante desses atributos, Abacuque chega a uma conclusão. Uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? Não morreremos. Né? Ele chega a essa conclusão. O que significa isso exatamente, né? Não morreremos. Será que eles não vão morrer fisicamente? Vai acontecer que vários vão morrer ali, né? Mas Abacuque está pensando na nação de Israel, na nação de Judá, desculpa. Está pensando nisso. Nós não seremos exterminados. Nós permaneceremos. Deus vai permanecer conosco. O templo será destruído, Jerusalém será destruída, mas nós permaneceremos diante de Deus. Deus vai estar conosco ainda. Não morreremos. Abacuque está lembrando que Deus é fiel à sua aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel e ele é fiel aos seus propósitos e fiel à sua aliança. E esse é mais um atributo de Deus, né? Diz Heber Campos, ele está, portanto, recordando de que Deus é um Deus de alianças. Embora independente, absoluto, eterno, poderoso, justo e santo, não obstante, Deus condescendeu em fazer aliança com os homens. Fez uma aliança com Abraão, a qual o profeta se refere aqui, renovou essa aliança com Isaac e Jacó, renovou outra vez com Davi, e agora essa aliança permanece. Então ele lembrou de que Deus é fiel às suas alianças. Então ele trouxe à memória algo que Deus é, né? Fiel à aliança e às alianças. Lembrou-se de que Deus disse, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então lembrou-se disso. E ele sabia, o profeta sabia, que Deus dera essas promessas ao povo de Israel e que ele jamais quebraria essas promessas. E por isso ele estava seguro. E por isso ele fala, né? Não morreremos. É como dissesse, o exército caldeu vai vir, vai destruir tudo, vai matar muita gente, mas nós permaneceremos como povo de Deus. Né? Ficará um remanescente, né? Vocês sabem disso. Muitos serão levados cativos, mas ficará um remanescente, porque o Todo-Poderoso ainda é Deus, e ele mantém as suas alianças. É sempre assim que nós devemos pensar, irmãos, diante das dificuldades. Esse é o primeiro ponto, né? De que devemos lembrar de que Deus é um Deus soberano, né? As características de Deus, ele é eterno, ele é autoexistente, ele não peca, ele é santo, e de que ele é fiel às suas promessas. Passando por dificuldades, lembremos disso. Abramos a palavra de Deus, fidelidade de Deus, as promessas de Deus são para nós. E nós podemos ver isso. Então essa é a primeira coisa que Abacuque lembra. Segunda coisa, ele entendeu que os caldeus, depois dessa reflexão sobre quem Deus é, ele entendeu que os caldeus estavam na mão de Deus. Sob a autoridade de Deus, sob o controle de Deus. Deus os criou. E é isso que ele fala, né?
Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então Deus fundou e colocou este povo para executar disciplina para com o seu povo. Então lembrem que Deus tem também controle soberano sobre todos esses povos. Ele é Senhor da história do mundo, do universo. E esse é um tema bastante amplo, né, irmãos? E hoje não tem como a gente abarcar tudo isso, dado o nosso tempo. Mas ele lembrou, né, que Deus é o governante de tudo, da criação, desde a criação, né, das nações, dos terremotos, do que acontece à nossa volta e especialmente na nossa própria vida. Mesmo que a gente não enxergue um propósito imediato na nossa frente, Deus é o governante de tudo. E Deus não intervém só em certos momentos da história, como alguns acham, né? Ele age sempre em toda a história. Nada está fora do controle do Senhor. E sempre conduzindo para o seu propósito eterno. E a gente vai ver que o propósito eterno de Deus é bem amplo, né? Deus não só se preocupa com pardais, né? Quando ele fala que nenhum pássaro cai sem que o permita. Não se preocupa só com flores ou com um fio de cabelo das nossas cabeças. Mas ele tem na mão também toda a história da humanidade. Tudo o que acontece. E ele mesmo, né, colocou esse povo para a disciplina. Deus o suscitou para isso. E a gente sabe, irmãos, que há muitas teorias a respeito disso, né? Infelizmente, né, muita gente não acredita que Deus é o Senhor absoluto sobre o controle da história da humanidade, né? Muitos são deístas, acreditam que Deus criou o mundo e foi embora. Muitos são liberais, acreditam que Deus não tem controle sobre nada, não é bom, não tem onipotência. Isso realmente conduz a um desespero, né? Eu acho que crer num Deus assim só pode conduzir à desesperança e ao desespero. Se o futuro é incerto porque Deus não tem controle sobre ele, Deus não fica só fraco, limitado, mas até ele se torna um Deus cruel por deixar acontecer as coisas que não tem propósito redentor nenhum, que não tem propósito nenhum. Isso é um absurdo, né? Pensar dessa forma. Spurgeon, comentando sobre isso, disse, abre aspas, todas as coisas são ordenadas por Deus e são estabelecidas por Ele de acordo com a sua sábia e santa predestinação. O que quer que aconteça aqui não acontece por acaso, mas de acordo com o conselho do Altíssimo. Os atos e ações dos homens, embora deixados inteiramente por suas próprias vontades, são, em contrapartida, aquilo que está escrito como propósito de Deus nos céus. As coisas não acontecem por acaso, e isso ele sabia, né? Abacuque sabia. Não está acontecendo isso por nada. É a disciplina. As coisas não acontecem por acaso. Dr. Lloyd Jones, escrevendo sobre isso, disse, pois eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa. Literalmente citando o texto aqui. Continua ele. Deus controla não somente Israel, mas também os seus próprios inimigos, os caldeus. Toda a nação da terra está sob a mão divina, porque não há poder nesse mundo em que, em última instância, não seja por ele controlado. As coisas não são o que aparentam. Parecia que a astuta façanha militar dos caldeus é que os levaram a uma posição de proeminência, de ascendência, mas não foi assim, de maneira nenhuma. Mesmo essa ação, essa façanha militar dos caldeus, é Deus quem fez, Deus quem os suscitou. Ele é o Senhor de tudo. E toda a história que nós podemos olhar à nossa volta deve ser vista dessa forma, né? Deus está no controle de tudo. Só que nessa história de Deus controlando, né, e levando avante toda essa história da humanidade, há uma chave nessa história. Segundo o Dr. Lloyd Jones, a chave da história do mundo é o reino de Deus. As coisas giram em torno do reino de Deus. Desde o princípio,
Desde a queda do homem, Deus vem trabalhando no estabelecimento de um novo reino no mundo. O seu próprio reino. E Ele está chamando as gentes do mundo para este reino. E tudo o que acontece no mundo relaciona-se com o reino, que ainda está em processo de formação, mas que atingirá sua consumação perfeita. Outros acontecimentos só têm importância em relação a esse grande evento. Tudo mais gira em volta do reino de Deus, estabelecimento do reino de Deus, de arrancar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, de fazer eles saírem do mundo e serem filhos de Deus. Os problemas dos nossos dias devem ser entendidos à luz deste fato. A Rebeca leu aqui para nós, né, Isaías 40. Maravilhoso, né? Lê Isaías 40 e fica assim, nossa. O que nós vemos ali? Deus tem um poder ilimitado. Ilimitado. Quem mediu o mar, as águas na concha da sua mão? Quem calculou o peso da terra? Eu não, né? Mas ele consegue. Ele sabe tudo, né? O que nós vemos ali? Poder ilimitado. Que ninguém lhe ensina nem lhe instrui. Quem instruiu? Quem foi seu conselheiro? A quem o Senhor consultou primeiro para que pudesse então dizer para ele, faça assim, faça assado? Ele é o Senhor que conhece tudo. Quem lhe apontou o conhecimento, o caminho da sabedoria? Ele faz perguntas, né? Deus é tão bom com a gente, né? Ele faz perguntas, você tem que responder. Leia respondendo. Né? As nações não são como nada. Ele fala que são como gotas que sobra de um balde. Né? Lindo isso, né? Como o pó que resta na balança. Está pesando lá, só tem um pozinho. Né? Com quem vocês compararão esse Deus? Com nada pode representá-lo, né? Ele fala, nada pode representar esse Deus maravilhoso. Um ídolo é pobre, né? É fraco. Um pedaço de madeira não vale nada. Né? Esse Deus que nós temos que amar e servir. Ele é o Criador de tudo. Os príncipes são como nada, as nações são como nada. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Deus sopra sobre eles e eles murcham. É isso que diz a palavra de Deus. Né? Portanto, o Senhor é esse Deus eterno, Criador de tudo, Criador da terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E no final ele vai dizer, né, que ele lembra de nós. Né? Nós que somos fracos, né? Nós que somos que cansamos, né? Mas ele lembra de nós. Ele nos dá força para vencer. Então isso é extremamente importante. Deus é o Senhor da história. Ele percebeu isso. Abacuque percebeu isso. Percebeu quem é Deus, que Ele é o Senhor da história. A terceira coisa que ele percebeu é que Deus é bom. Essa é uma expressão muito importante para nós. Deus é sempre, sempre bom. Tudo que Ele faz é bom. A vontade de Deus era para o bem. Mas será essa situação ali? Vamos sair. Todo mundo vai sofrer um monte ali, né? Mas é para o bem. É isso que ele fala. Ó. Fundastes para servir de disciplina. Deus ama todos, né? Quanto disciplina. Se você é disciplinado por Deus, fique feliz, porque Deus está amando você. Né? Deus é bom. E se nós olhamos lá em Jeremias 29, um texto de Jeremias 29 fala assim, 29:10 fala assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, eles foram levados para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Por isso não morreremos. Eis que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Que beleza, né? Deus é um Deus que é bondoso.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e vos farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então Deus aqui vai trazer de volta. Passou 70 anos, né? Os irmãos conhecem a história. Deus trouxe de volta o povo de Israel e refez a nação, né? Então, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. E Abacuque percebeu essa terceira verdade, né? Que Deus é bom. Mesmo na disciplina, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus é bom. A bondade de Deus extrapola, né? E se colocarmos a bondade de Deus junto com a eternidade, se colocarmos a bondade de Deus junto com o seu amor imutável, se colocarmos a bondade de Deus junto com essa sua sabedoria infinita, você vai ver que esse bom é um bom amplo, né? Em todos os sentidos, Deus é bom. Então percebeu que Deus é bom, que Deus é justo, sua atuação é justa, né? Para nós fica claro em Romanos 8:28, né? Lembra, irmãos? Sabemos que todas as coisas, todas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De novo, um Deus soberano, Senhor, nos chama das trevas para a sua luz. E quando estamos na luz do Senhor, tudo o que nos acontece é para o nosso bem, né? Independentemente disso. E o quarto ponto, né? Eu queria chamar a atenção para a palavra meu. Olhem ali, né? Ó meu Deus, ó meu Santo. Estava comentando com o Juliano sobre isso recentemente, né? É impressionante isso. Nós temos que dizer isso. Isso é fundamental para cada um de nós. Nós temos que falar de Deus como o meu Deus. Não como o Deus de Israel, claro, ele é o Deus de Israel. Não como o Deus da igreja, ele é o Deus da igreja, né? Como o Deus que reina, ele é, mas ele é acima de tudo o meu Deus, né? Então isso tem que ficar muito forte em nós. E Abacuque tinha isso, né? Pela graça de Deus, ele falava, meu Deus, né? Meu de propriedade, né? Meu de que é posse minha, meu de que pertence a mim, meu de que eu estou com ele, né? Somos um. Isso é fundamental, né? O Dr. Lloyd Jones diz o seguinte: nada sabemos sobre cristianismo se não pudermos dizer, meu Deus. Que o Deus da Bíblia não é distante de mim, mas que ele é o meu Deus. Que há um relacionamento pessoal com ele, uma comunhão pessoal com ele, dependência dele. Irmãos, olha só, essa comunhão, né, de chamar Deus de meu Deus é construída em bases diárias. Uma vez eu aprendi isso, né? Até acho que foi com o Juliano, né? Construída em bases diárias. Vocês acham que Abacuque ia conseguir dizer tudo o que disse se ele não tinha comunhão com Deus antes? Difícil, né, gente? Claro que Deus, pela sua graça, pode fazer qualquer coisa, né? Mesmo a gente sendo falho em comunhão, né, ele pode nos ajudar. Mas é prejuízo para nós, né, se nós ignorarmos que devemos construir uma comunhão com Deus em bases diárias. Todo dia, ore, leia a palavra, fale com o seu Deus, né? Para que na hora da dificuldade, na hora da provação, nós tenhamos força para dizer, ele é o meu Deus, né? E senão a gente vai acabar na hora da dificuldade não tendo essa comunhão, essa proximidade, e aí não vamos conseguir realmente passar por aquela dificuldade maior, né? Ou vai ser mais difícil ainda. Portanto, lembre disso, meu Deus, né? E é uma comunhão diária construída em bases diárias. Jesus, orando em João 17:23, falou, né? Quando ele estava naquela oração, né? Orando sobre isso, pedindo a Deus que
que todos nós fôssemos um com o Pai. Que nós fôssemos aperfeiçoados em unidade, que tivéssemos a mesma visão, o mesmo amor, a mesma fé, a mesma confiança. Né? Jesus diz, orando, ele fala assim, que eu esteja neles, né? Jesus, que esteja eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. E o Spurgeon, né, ele pegou esse eu neles, né? Eu neles. Jesus está em vocês. Esse é o comentário de Spurgeon. Olha o que ele diz. Veja, diante de nós, Jesus abriu uma porta. Não sejamos lentos para entrar. Esta cidade de comunhão tem muitas portas de pérola. Cada porta é composta de uma só pérola e está completamente aberta a fim de entrarmos com a certeza de que seremos bem recebidos. Ele comparou, né, com aquela cidade lá de Apocalipse que tem 12 portas. Cada porta é uma pérola única. Ele comparou isso com a comunhão com o Senhor. Veja a bondade do Senhor Jesus. Ele construiu sua casa ao lado da nossa. Não, ainda mais. Ele vive em nós. Habita em corações fracos para ter contato perpétuo conosco. Busque o seu Senhor. De novo, né? O seu, o meu. Pois ele está bem perto. Abrace-o. Ele é seu irmão. Segure-o firmemente. Ele é seu esposo. Grave-o em seu coração, pois ele é sua própria carne. Então, é a quarta coisa que o profeta percebeu e viveu, né? Esse Deus é o meu Deus. Então, assim, gente, a gente precisa conhecer a Deus, né? Mas esse conhecimento de Deus não pode ser só intelectual. Ele tem que ser meu, vivenciado. Meu Deus, né? Mas esse conhecimento de Deus vai te dar forças para crer que Ele é eterno, santo, soberano e de que, como diz aqui, não morreremos. Né? Isso vai dar forças para nós. Interessante, irmãos, que passados 500 anos depois de Abacuque, vem agora um outro profeta, sacerdote e rei agora. Né? Diferente um pouco de Abacuque, porque Abacuque era um profeta, né? Mas passou 500 anos de Abacuque, mais ou menos 500 anos, veio um outro homem, agora filho de Deus, o próprio Deus. A Bíblia fala que ele é Deus. Na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, o soberano Senhor, controlador de tudo. Na plenitude dos tempos, determinado por Deus, enviado por Deus, que vai agora trazer a nova aliança entre Deus e os homens. Fidelidade de Deus. Né? Para que não morrêssemos. Não morreremos. Também nós não morreremos. Né? Para que não morrêssemos eternamente. Ele morreu para que nós vivêssemos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Não morreremos. Né? Temos que ter essa mesma confiança hoje. Que bênção, né, irmãos? A gente poder ver que o Senhor é bom. O Senhor é fiel. O Senhor é santo, justo. Mesmo nas dificuldades, a gente lembre disso. Lembre sempre disso. Ele é fiel ao que prometeu. E Ele vai nos livrar da morte eterna, que é a maior bênção possível que alguém pode ter aqui neste mundo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque a gente pode meditar nela. Há tanto, Senhor, a dizer, mas também temos, Senhor, a alegria de
poder meditar e ver como Tu és bom para com todos nós. O que te pedimos, Senhor, é que Tu abençoes a cada um de nós com a Tua bênção, que possamos, Senhor, confiar sempre em Ti. É isso que te pedimos, oramos no nome de Jesus. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Abençoa o Teu povo, onde quer que esteja reunido, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém.